Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É uma alegria estarmos mais uma vez para termos um companheirismo em torno da palavra, mais uma vez estarmos aqui através da internet, através do nosso canal, levar até o seu coração uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma palavra de esclarecimento de alguma parte das Escrituras. Este é o perfil, é o cunho do nosso trabalho aqui às segundas-feiras. Esperamos ter tido êxito e só com a ajuda do Espírito Santo é que podemos operar, executar esta obra nesse devido tempo. Um tempo onde estamos trabalhando com um livro aberto, no tempo da abertura da palavra. Esse não é um slogan de uma linha dentro da mensagem, esse não é um assunto dentro da mensagem, esse não trata-se de algumas citações, alguns parágrafos dentro da mensagem. A abertura da palavra é a mensagem. Não faria sentido não termos a abertura da palavra e dizer que somos da mensagem do dia, porque conforme as Escrituras denunciam, mostram, neste último dia ou nesses últimos dias, nós teríamos então a revelação do segredo de Deus. O segredo de Deus é Jesus Cristo. Cristo é um mistério de Deus revelado. E o livro inteiro está falando de uma só pessoa. De Gênesis a Apocalipse, nós temos a revelação de Jesus Cristo. Por isso, a abertura da palavra desse tempo, a mensagem da hora desse tempo, a revelação dos trovões, o sétimo selo, todas as coisas concernente a esse tempo estão dentro desta revelação do tempo do fim, necessária para obtermos fé de arrebatamento. Realmente saber quem Jesus é, reconhecer o nosso dia, reconhecer a nossa mensagem, a nossa hora, e isso nos traria um despertamento, nos traria um desespero para nos posicionar, nos traria uma dinâmica para sermos transladados. Então, queremos ocupar muito bem o nosso espaço aqui essa noite, o nosso tempo, não costumamos nos alongar muito, trazemos aí uma palavra dentro de uma hora, algo assim. Esperamos nesta noite fazermos bem o nosso trabalho. Deus abençoe a cada um, Deus abençoe a vida de cada um nesse tempo tão difícil, nesse tempo de enfermidade, nesse tempo de angústia, nesse tempo de trevas, mas para aqueles que creem em Jesus Cristo, a luz chegou, a vida chegou, a cura, chegou o dia da vitória, o dia do regozijo. Nesta noite, eu quero falar um assunto que geralmente torna-se corriqueiro para nós, alguns termos, algumas aplicações, algumas colocações dentro desta abertura da palavra que nos foi trazida através do profeta William Branham. E então hoje eu quero falar sobre o 8º dia após a 7ª era. Então, como eu estava dizendo, às vezes torna-se muito comum para nós que temos esta linguagem, usamos esses termos extraído das mensagens do profeta que nos levou para as Escrituras, para que algumas partes das Escrituras, onde a luz nunca havia brilhado antes, fizessem então se notório nesse tempo, fizessem claras, esclarecidas. E é isso que Deus mostrou para o irmão Branham, que a luz bateria em uma parte onde nunca havia brilhado antes. Então, achamos por bem trazer novamente alguns pontos, alguns assuntos, quiçá podemos então ajudar alguém e que o Senhor nos ajude. O 8º dia após a 7ª era, eu poderia chamar de o 8º dia após o 7º dia. Ou poderia chamar de a 8ª era após a 7ª era, porém não existe uma 8ª era. Então nós estamos chamando, conforme o irmão Branham falou, um 8º dia. Esse dia é uma dispensação, é um período de tempo que não vai se tornar uma era da igreja, porque a era da igreja ela só foi denominada de era quando ela se
literalmente se denominou. Então foi estabelecido um período na história, no passado. Porém, nós vivemos agora na dispensação para o rapto, no ajuntamento do rapto, no tempo do grão, no tempo da águia, no tempo da cabeça, no tempo da pedra de coroa, no tempo do Filho do Homem, no tempo da palavra, no tempo onde Jesus Cristo está cumprindo toda a sua palavra. Em cada era, em cada estação, em cada era que estão ali registradas em Apocalipse 2 e 3, em cada era, Deus enviou um mensageiro para aquela determinada era. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham. São os 7 mensageiros. O último mensageiro foi o William Branham, o 7º mensageiro. O 7º mensageiro foi enviado à 7ª era. A 7ª era para eles terem a coroação. Você lembra de Vasti, que foi chamada para se colocar ao lado do rei? No 7º dia de festa. Mas ela não quis, ela tinha suas ocupações, ela também tinha algumas agendas a serem cumpridas. Então o rei se enfureceu e mandou que chamasse, agora sim, o rei escolhendo uma noiva. E acharam então e trouxeram, e veio Esther. E Esther então tomou o lugar daquela que deveria ter assumido sua posição, a rainha Vasti. É deste tempo que estamos falando, deste tempo onde Laodiceia, a era rica, a era abastada, a quem o Senhor Jesus deu tantos dons, e rapidamente eles cresceram, saíram dos lugares mal iluminados, dos salões mal iluminados e pobres, dos barracões, e no que eles se tornaram, já no tempo do profeta. E a maior demonstração disto foi o grande templo erguido ainda no tempo do irmão Branham por Oral Roberts, um rapaz que saiu do seu ministério. Ele estava representando mais fortemente os pentecostais, a era de Laodiceia, rica, abastada, não tendo falta de nada. Então Laodiceia rejeitou o mensageiro a ela enviado. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, é o que diz as Escrituras. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O profeta diz, é uma cena patética, é a cena mais constrangedora da Bíblia, porque o próprio pastor, o próprio Senhor da igreja, o próprio Senhor Jesus Cristo está batendo a porta da igreja, como era, porque ali está, capítulo 3 de Apocalipse, do 14 em diante. Nós temos então a carta à era de Laodiceia, ao anjo que está em Laodiceia, escreve. Então nós temos no final a rejeição. Rejeitaram a Cristo, rejeitaram a mensagem que a eles foi enviada. Então, houve um chamado, um bater na porta. E em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, nós lemos, sai dela, povo meu, para que não sejas participantes de suas incredulidades, de seus pecados, e não incorras em seus flagelos, em suas pragas, porque esta era a paga que se dava para uma prostituta, uma mulher que havia rejeitado a liderança do marido e saído com amante. E a era de Laodiceia saiu com seus amantes, porque a Bíblia diz que ela se prostituiu fornicou com os reis da terra, com a política e todo tipo de abominação ela trouxe para si e abandonou aquele que ela deveria manter um compromisso, e certamente Jesus Cristo ia casar-se com ela. Ela deveria estar ao lado de Cristo, da palavra, atendendo esta palavra através da voz do mensageiro.
Então, o que acontece? Quando há rejeição por parte da era de Laodiceia, Deus a abandona. Deus os deixa e ele sai procurando uma noiva. Por isso, o irmão Brana prega casamento e divórcio. Que se uma mulher não guarda a sua posição, quando ela está separada, ela está noiva, para manter seu compromisso, para que aquele homem, então, cumpra todo o seu propósito para com ela, gerar filhos, estabelecê-la em uma casa, em um reino. É isso que Deus quer fazer com a sua igreja, estabelecê-la no milênio, um reino, o rei e a rainha. E este era o direito de Laodiceia, como Vasti. Então, quando ela rejeitou, o irmão Brana pregou o casamento e o divórcio, ele pregou escolhendo uma noiva, e ele pregou a união invisível da noiva e do noivo, da noiva terrena e o noivo celestial. Então, quando ela rejeita, quando Laodiceia, já no tempo do profeta, rejeita a palavra, então a morte começa a atingi-la. Deus tira do seu lugar o seu castiçal, Deus tira a unção. Foi isso que aconteceu durante as eras. Houve a primeira era, Éfeso, que eram amados, se tornaram relaxados, à derivas. Deus tirou a unção deles e Deus levantou uma nova era. E depois, na segunda era, a era de Esmirna, eles aderiram à organização humana. Irineu viu isto, bradou contra. Logo na terceira era já houve o casamento, quando foram levados a Nicéia, no ano 325. Então Deus, aqueles verdadeiros cristãos, Deus os leva e os conduz e os mantém fiel até a morte, ou seja, mesmo que fosse para morrer. Depois estou na era de Tiatira, eu estou falando numa linguagem de alguém que conhece pelo menos os fundamentos da mensagem, né? Porque nós ficaríamos aqui a noite inteira se entrássemos nos pormenores de todos esses detalhes. Eu espero que eu estou falando para pessoas que compreendam estes fundamentos que estamos colocando. Depois veio Lutero e os verdadeiros aderiram à mensagem de Lutero. Quando eles se tornaram luteranos, após a partida de Lutero, Deus levanta Wesley com o verdadeiro movimento da santificação. Depois da partida de Wesley, eles se tornaram então os metodistas. Deus virou as costas e deixou eles. E levanta lá na Rua Azusa, através do irmão William Seymour, e aquele movimento pentecostal, 1906, o início da era de Laodiceia. Eles rejeitam, Deus continua com o mesmo mensageiro, porque é o último, o mesmo mensageiro, agora com uma mensagem diferente. Porque eles rejeitaram o colírio, rejeitaram as vestes, rejeitaram o ouro. Agora ele está batendo a porta. Se alguém ouvir, sai fora, sai dela, povo meu. E aqui estou eu, aí está você, aqui estamos nós, que saímos. De onde? Dos sistemas. Saímos de Laodiceia. Depois que o irmão Branda pregou as eras, quando ele foi pregar os selos, já não havia luz nenhuma dentro das eras. Quando aquele eclipse lunar aconteceu, o último estágio, já não havia luz nenhuma. Quando o irmão Brana pregou as eras, ele colocou um pouquinho de luz, mas estava se apagando a luz. Quando ele vai para pregar os selos, quando ele aborda o primeiro selo, ele diz: eu perco aqui mesmo 1000 de meus amigos. Demos Chacaria, David Duplessis, o irmão Baxter, T.L. Osborne, Oral Roberts, todos o abandonaram. Já vinha esse abandono acontecendo desde que ele pregou a semente da serpente. Muito bem, mas nós ouvimos a voz, a chamada. Saiam para fora. E a era, não existe uma outra era, mas nós entramos então em um novo dia.
Eu quero ler a escritura de onde nós tiramos esse tema, que é Levítico capítulo 23, versículo 36. Então, Levítico 23 está catalogado as 7 festas anuais em Israel. A festa do Cordeiro, a festa do Pão Ázimo, a festa do Molho Movido, a festa de Pentecostes, a festa das trombetas, a festa da expiação. A última era a festa dos tabernáculos. 7 festas. Mas aqui em Levítico 23, versículo 36, depois da apresentação da última festa, a 7ª, diz assim: 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é, nenhum trabalho servil fareis. Aqui está um dia, um tempo, uma dispensação depois da 7ª era. Esse dia é o dia do grão, é o dia da águia, é o dia do filho do homem, é o dia da pedra de coroa, é o dia da cabeça que desceu, é o dia do ajuntamento para o rapto, é o dia do jubileu. Tem tanta coisa para pregar aqui, porque o jubileu acontecia depois das eras, porque 7 eras eram 7 semanas, cada semana tem 7 dias, 7 vezes 7, 49. O 50º dia era fora das eras. Por isso o irmão Brana fala no livro dos selos. Era necessário que as eras denominacionais e as eras da igreja acabassem, para que esses selos fossem abertos. Mas como eu não posso recorrer a todos esses tópicos hoje, eu quero concentrar aqui sobre esse dia 8º, porque se entrarmos aí no dia do jubileu, nós temos que ir bastante longe. Aqui nas eras da igreja, na página 231, o irmão Brana está falando sobre... ele está falando de uma conversa que ele teve com um irmão, e ele fala que ele falou sobre uma plantação de milho. E ele disse assim: você sabe, quando aquele homem planta a sua lavoura e algumas folhinhas aparecem, aquele agricultor diz: Senhor, obrigado pelo meu milho. Mas ele não tem milho ali, ele só tem folhas. Conforme aquele pé de milho cresce, ele já tem um caule. E ele diz: obrigado pelo meu milho. Potencialmente ele tem milho, mas não dá de fazer pamonha ainda, eu digo agora, né? Até que vem crescendo, vem formando a espiga, até que então o grão aparece. E aquilo que foi potencial, em potencial, torna-se literal. Eu disse potencialmente sim, e assim foram vocês, luteranos, na Reforma, brotando sua folha, vê? O milho começou a crescer. Depois que ele apodreceu na terra durante a Idade Média, depois de diversos entre nós, havia belos e grandes talos, e certo dia um pendão de seda apareceu. Aquele pendão de seda olhou com desprezo para as folhas e disse: vocês, velhos luteranos formais, vocês não têm nada. Olhem para nós, somos os reprodutores, os grandes missionários. Nosso dia é a era missionária. Essa era do pendão foi a era wesleyana. Eles foram os maiores missionários e até nos superaram em nossa era. O que essa era fez? Ela espalhou-se com pólen na brisa. Agora, qual é o próximo passo? Logicamente, achamos que é a própria formação e colheita do grão. O ciclo completo, mas não é assim. Há um outro estágio. Esse estágio ocorre quando a palha ou a casca se forma para cobrir a semente. E é exatamente isso que aconteceu neste ciclo espiritual. Na passagem do século XX, no começo da era de Laodiceia, houve uma crença muito difundida de que o Espírito Santo estava caindo exatamente como ele caiu no Pentecostes.
As pessoas falavam em línguas e alegavam ser batizadas com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Porém, eu andei em searas muitas vezes e já no final do verão arranquei espigas de trigo, esfreguei-as em minha mão para conseguir um pouco de grão, quando, para minha surpresa, não havia nenhum grão de trigo naquela casca. Embora, na verdade, parecesse certamente que o trigo estava ali. Este é um quadro perfeito do assim chamado movimento pentecostal. E que isto é um acontecimento comprovado. Acha-se no fato de que estas pessoas organizaram-se sob uma doutrina e se ataram novamente como fez a organização antes deles, provando que ao invés da verdadeira semente, está falando da era pentecostal, que é a era laodiceiana, a era de Laodiceia, o último estágio. O profeta está dizendo, eles têm aparência de grão, eles têm formato de grão, mas você pode abrir aquela casca e não tem grão nenhum ali. Este estágio da casca era o período perigoso do qual Jesus falou em Mateus 24, que se possível for, enganariam até os escolhidos. O homem achou que esta palha, e assim chamada era pentecostal, era a verdadeira semente. Porém, ela provou ser apenas a portadora para transportar a vida ao interior da era na qual vem a verdadeira restauração, e a noiva trigo é manifestada no poder mencionado. E daí o irmão Brana vai citar Ezequiel 47, onde as águas eram pequenas, as águas eram pelos calcanhares, as águas vieram pelos joelhos, primeiramente a era luterana, depois a era wesleyana, as águas deram pelos ombros, a era pentecostal, e depois vem a era da profundidade, Ezequiel 47, ribeiro profundo, que só se pode nadar, passar a nado. Então nós estamos mostrando estes estágios. Veja aqui na mensagem, eventos modernos são esclarecidos por profecia, parágrafo 56 primeiramente. Ele diz assim, ele diz, veja, um homem pode dizer qualquer coisa, mas a não ser que Deus interprete essa palavra, veja, agora, nós temos nossa própria interpretação, nós dizemos que ela significa isto, e que este aqui, o metodista diz isto, o batista diz isto, o pentecostal diz isto, a unidade diz isto, a duidade diz isto, e que coisa, aí está você. Mas Deus não precisa de intérprete, Ele é o seu próprio intérprete. Ele interpreta a sua própria palavra ao vindicá-la na era para a qual está prevista, a era para a qual é dada. Não estamos vivendo em uma era pentecostal. Lembre-se, a era pentecostal foi a era da casca. Não estamos vivendo em uma era pentecostal. Por isso o irmão Brana foi tido como o primeiro grão que amadureceu. Ele representou novamente o primeiro molho maduro, o primeiro feixe que chegou ao amadurecimento. Aquilo apontava para uma plena colheita, que viria depois do primeiro grão maduro. O restante da colheita somos nós. Não estamos vivendo em uma era pentecostal, estamos vivendo em outra era. Veja, não estamos vivendo em uma era metodista, estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui em cima, para a era da noiva. O chamado da igreja para fora. Sai dela, povo meu. Ela rejeitou a palavra. Estamos vivendo aqui em cima, para a era da noiva. O chamado da igreja para fora. E reunindo-a para o arrebatamento. Essa é a era em que estamos vivendo agora. Parágrafo 62 da mesma mensagem. Ele repete o que falou aqui. Agora, com paciência temos de esperar por isto, pelas profecias que estão prometidas para cada uma delas, tem de se cumprir em sua era, porque isto prediz para nós. O autor fez isto antes.
e esperamos vê-lo fazer isto novamente. Em que tempo estamos vivendo? Algo como um calendário. Você olha no calendário para descobrir em que dia do ano está vivendo. E você olha para a Bíblia de Deus para ver em que era estamos vivendo. Não estamos vivendo na era metodista, na era batista. Estamos vivendo na era da noiva, o chamado. Por isso, quando nós vimos em Apocalipse 3, do versículo 14 até o 21, que é a carta endereçada à era de Laodiceia. Lá no final nós ouvimos um chamado, eis que estou à porta e bato. Então nós saímos, foi um tempo de saída. Um tempo de saída, após essa saída, um tempo de entrada. Você sabe, a irmã Bruna fala que nós devemos entrar em Cristo. É sair de e entrar em. Então nós começamos a entender, nós não vamos para uma nova era, no sentido de ser uma era e ter mais um bracinho oitavo ali. Você viu na arte que foi feito para o programa de hoje, temos ali uma parte dos 7 castiçais e propositalmente foi colocado o sol. Porque, ora, durante as eras houveram estrelas, 7 estrelas, que brilharam em tempo escuro. Não tinha-se a totalidade da palavra. Paulo queria expor isso de todo jeito. Mas ele disse, não me é lícito falar de tudo. Eu não posso falar de tudo. Não é lícito contar todas as coisas. Mas agora, nos dias da voz do 7º anjo, depois que ele teve o seu ministério de mensageiro à era, e pela era foi rejeitado, ele, devido à sua mensagem, não devido aos dons, não devido às maravilhas, devido à mensagem, o ensinamento da palavra, como estamos falando aos domingos, a chuva serôdia, ou a chuva temporã, a primeira chuva, a chuva de ensinamento, quando ele foi rejeitado, então começa o toque do bater da porta. Sai dela, povo meu. Agora é uma mensagem exclusiva para a noiva, que foi falado através do mesmo mensageiro, em uma parte adicional de seu ministério. Eu não busquei esta mensagem em meu vocabulário. Esta palavra está colocada lá na mensagem ou no 7º selo ou casamento e divórcio, onde o Mombrano achava que ia morrer quando ele teve a visão da visitação dos 7 anjos e aquela grande explosão. Ele achou que seria sua morte, porque não teria como alguém resistir a tal explosão. Então ele vai buscar a presença de Deus, sobe a montanha, está com seus braços levantados, o vento sopra, derruba seu chapéu e uma espada cai em suas mãos e uma voz é dita, esta é a espada do rei, não é a tua morte, é uma parte adicional de teu ministério. Depois que ele é rejeitado como mensageiro à era, Deus usa o mesmo mensageiro, o mesmo ministério para se manifestar e trazer a interpretação do livro. Por isso Deus é o seu próprio intérprete. Aí é uma mensagem exclusiva para aqueles que dão crédito. Já não é mais uma mensagem para todo tipo de pessoas mistas, é uma mensagem exclusiva para a noiva. Pegue tua caneta e escreva, eu tenho uma mensagem para a noiva. E eu tenho que citar que eu estou falando um linguajar da mensagem que adquirimos ao longo da convivência com o mensageiro, mesmo ele não estando aqui. Você olha para a Bíblia de Deus para ver em que era estamos vivendo. Não estamos vivendo na era metodista, na era batista, estamos vivendo na era da noiva. O chamado, trazendo de volta para Deus, através de um canal que Ele prometeu, trazer isto de volta para dentro. Ele prometeu fazer isto. Por isso lá em Efésios, capítulo 1, Paulo diz que Deus prometeu concentrar, reunir, agregar todas as coisas em Cristo. Quem é Cristo? Cristo é a palavra. Cristo é o ungido. Então, durante as eras, eles tiveram mensageiros. Mas quando a última estrela brilha, de repente
o sol nasce, porque ele é aquela estrela que estava predestinada para apresentar o sol. Eis que está aqui quem é maior que Salomão. Shalom, bom dia, igreja. O novo dia tem chegado. Agora convém que ele cresça e eu diminua. Eu já o tenho apresentado. Eu sou como João Batista, que apresentou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para nós nasceu luz nas trevas. Realmente, a luz do entardecer se cumpre na abertura dos selos. No novo dia, no dia 8º, que não é uma 8ª era, é um 8º dia, é uma dispensação. É o tempo entre a abertura da palavra e o rapto. É o tempo do alarido, congregando os eleitos. É uma meia hora de silêncio, uma estação. Silêncio nos céus, porque o Cordeiro desceu à terra e começa a procurar. E os trovões só fazem sentido para aquela semente predestinada. Que coisa! Então sair de Laodiceia, sair e entrar em Cristo. Não numa nova estação de era, como eu estava falando. Não temos que trazer um soldador e soldar um bracinho de haste, uma nova copa, um novo candeeiro ali, do lado esquerdo das eras. Não, Deus foi perfeito, Ele trouxe 7 eras. Mas antes que a primeira era iniciasse, estava o sol. E Paulo foi a primeira estrela. E a igreja passaria por um tempo de luz suficiente só para a caminhada. Foi bem escassa a luz no tempo de Columba. Quase 1000 anos de uma noite escura chamada a Era das Trevas. Mas havia uma luzinha insistindo em cintilar, trazendo uma mensagem do dia, a mensagem do dia, por quase 1000 anos. Na era de Tiatira, fêmea dominante, a igreja católica dominando, matando. A luz do dia, a mensagem do dia, a pequena luz brilhando por todo aquele período foi: ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Era o que eles tinham no dia. Até que veio vindo, a 7ª estrela está brilhando. Até que então é rejeitada e tento apagar sua luz. Ele prega a fase presente de meu ministério. Todos me abandonaram, mas a longa noite das eras estava findando. O processo do pé de milho estava chegando à conclusão. A semente começa a aparecer com o primeiro grão, que apontava, denunciava, mostrava, prometia mais grãos. Conforme o grão vai aparecendo, todo o restante do pé de planta vai secando. Então você olha para as denominações hoje, tudo seco. Que coisa! Esta morte também atinge muitas denominações com nome de mensagem. Porque fica difícil a gente ficar pregando coisas que o irmão Brana falou em seu dia, sem olhar a realidade do momento. Olha o que está acontecendo em tantos grupos da mensagem aí no Brasil, no mundo inteiro. Mas será que Deus não tem uma noiva? Sim, Deus tem uma noiva. Deus tem uma noiva, porque Ele cumpre a sua palavra. Veja aqui na mensagem: quem dizeis ser este? Parágrafo 118. Diz assim: agora, Eva não tinha certeza. Adão lhe disse: agora Deus disse, querida, que no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. Agora, Eva não tinha certeza. E Satanás disse: certamente isso não pode estar certo. Imagine se um pai trataria seus filhos apenas como uma brincadeira, uma coisa como essa. Certamente isso não é assim, Eva, está vendo? E para o que ela finalmente se voltou, Eva, ela se voltou para o certamente. Oh, isso é certamente. O que a igreja faz hoje
Exatamente, certamente. Somos uma grande igreja, somos um grande povo, temos sido por muito tempo. Toda essa coisa que eles chamam de fanatismo aqui fora, esta coisa que eles chamam de batismo do Espírito Santo, isso é bobagem. Veja, não existe isso. Certamente. Eu dou dízimos, eu vou à igreja. Minha mãe foi, certamente Deus. Mas Deus disse diferente. E é assim que vai ser exatamente no gosto de sua palavra. Ele disse o que esta era da igreja de Laodiceia seria. Tenho um bom livro especial saindo sobre isto muito em breve. Aqui está o bom livro especial. Tenho um bom livro especial saindo sobre isto muito em breve, o Senhor permitindo. Vejam, desta Laodiceia, para mostrar que ela já terminou, que ela já está selada ali, e Cristo está do lado de fora. Nunca disse que ele voltou a entrar novamente. Vocês sabem? Assim a encontramos hoje, colocando a palavra para fora, exatamente como sempre foi. Agora as pessoas não entendem, porque perguntaram para o irmão Brano, nós entendemos que você disse que a era da igreja terminou. Ele disse, não terminou. Então, a palha, a casca que envolve o grão, está ali, só que está seca. Não tem mais conexão nenhuma entre a semente e a casca. Não chegou o dia ainda da plena colheita. Mas o grão é totalmente independente no tempo que ele está amadurecendo. Então, Laodiceia está aí, porque não existe uma oitava era. Mas o processo da vida, a vida se foi dela. A vida se foi. Veja o que o irmão Brana diz, é exatamente isso que eu estou tentando explicar na mensagem O Tempo da Colheita, parágrafo 308. Diz assim, observem, a semente da serpente foi produzida pelo afastamento da primeira Eva da palavra. A segunda Eva fez a mesma coisa em Niceia, Roma. E o que ela tem? Um punhado de filhos denominacionais. Isto é certo. É moralmente bom, claro, ótimo. Mas isto? Morte através de seus credos. Mesmo agora, a revelação de Caim, da palavra, fez a mesma coisa que estas fizeram. O quê? Lhe prometeu no fim dos tempos. O que prometeu esta Eva agora? Ouçam atentamente agora. Estou concluindo. O que prometeu esta Eva no fim do tempo, quer dizer, o que está escrito dela, desta Eva do fim do tempo, desta igreja? O que fala sobre ela no fim do tempo? Riquezas, Laodiceia, grandes nomes, grandes pessoas, mas estão mortos e nus e não sabem disso. Foi assim que a era da igreja terminou. Foi Paulo que disse, falando da mulher, sabemos que mulher na Bíblia é igreja, aquela que vive em deleites, vivendo, está morta. Foi o que o Espírito disse para a era de Sardes, quando então começa, porque as primeiras eras começam a falar, vocês foram fiéis, vocês enfrentaram a morte, vocês habitam no lugar onde é o trono de Satanás. Tudo aquilo estava falando dos cristãos que estavam convivendo com o espírito romano, do estabelecimento da mão romana, pagã, e depois na terceira era papal. Mas quando chega na quinta era de Sardes, começa a vir o tempo das denominações, que já saem do catolicismo. Então a primeira denominação derivada do catolicismo foram os luteranos. Aí quando o Espírito vai falar a era de Lutero, traz um elogio para eles e depois diz assim, vocês têm nome de que vivem, mas estão mortos. Por quê? Havia uma intercessão para eles, por isso o Cordeiro ficou no trono de intercessão por 7 eras. Caso contrário, não sobraria nenhum luterano salvo, nenhum wesleyano, nenhum da era de Columba, nem nada. Muitos deles chegaram no céu como católicos, vivendo a fé do dia. Tens nome de que vives, mas estás morta.
confirma o restante que estão para morrer. Porque a morte estava ali. Denominação: o homem nascido de mulher, está escrito no livro de Jó, é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Filhos denominacionais. Mas haveria de vir filhos gerados da palavra. Estes são aqueles que vão receber a transformação de corpos vivos, andando aqui. Caso contrário, nós teríamos que morrer. Todos nós sermos sepultados e Deus levantar. Mais um mensageiro, ou trazer este de volta. Por quê? Mas chegamos no fim. Veja aqui, eu quero concluir com os minutos que me restam aqui. Nunca gostamos de nos alongar. Mensagem: o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, ou noiva terrena, parágrafo 181. 181. Muito bem, virei novamente agora como rei com sua rainha. O irmão Branham está falando do milênio, das promessas de Deus, porque ele vem falando sobre a cada 1000 anos, então ele vem desde o Éden, 2000 anos até Noé, de Noé a Jesus 2000 anos, do Calvário, e do Calvário até aqui mais 2000 anos. Então temos 2, 4 e 6. Daí ele fala do milênio. E ele diz: muito bem, virei novamente agora como rei com sua rainha, e os segundos 2000 anos, o que faz ele? Ele vem e dá seu período de repouso. Então queima a terra e a limpa para os seus, e aos seus outra vez nela. E veja, não um mundo perfeito. Este milênio é um tipo do 7º dia. Então vem o julgamento do trono branco. Vê, nós ainda temos o julgamento, nós ainda estamos no tempo, no milênio. É um dia, 1000 anos. É um elemento do tempo. Não confunda isto com a nova terra, porque não é. Agora você pode me dizer, alguém pode me dizer: ora, irmão Brana, que vai você fazer agora? Ele chegou no 7º 1000 anos, que depois aqui ele vai comparar o mesmo com a 7ª era. Ele chega no 7º 1000 anos e tem coisas para frente do milênio. O julgamento, o trono branco, novos céus e nova terra. Aí ele diz assim: alguém vai me dizer, irmão Brana, para onde que você vai agora? Que beco você se meteu? Ora, irmão Brana, o que você vai fazer? Você tem esgotado todos os seus 7. O que você vai fazer agora? Você é um dispensacionalista, o qual sou e creio que Deus também o é. Quer dizer, Deus trabalha por estação, por tempos, por dispensação, o qual a era de Laodiceia teve o seu tempo, a sua oportunidade, o qual ela rejeitou, e passou o tempo dela, o tempo da graça. Ela está aí. Os luteranos também estão aí. As pessoas que não compreendem algumas coisas se escandalizam quando nós falamos que a era de Laodiceia terminou, como se fosse uma era, como se fosse somente anos a serem contados. Veja aqui, quando Jesus Cristo morreu no Calvário, foi no ano 33. A era de Éfeso só começou no ano 53. Nós temos 20 anos aqui de era apostólica. Pedro, Tiago, Mateus, todos aqueles discípulos, eles tiveram uma era após, um tempo, uma dispensação, um período, uma estação após a manifestação do Filho do Homem lá na Palestina. Quando Paulo chega, e daí Paulo é aquele que abre as eras gentias, Paulo já é uma acusação à igreja de Jerusalém.
Ele já disse, vocês estão querendo converter os gentios para a fé judaica. Ele repreendeu Pedro, e o irmão Branham diz aqui nas eras que Pedro se desequilibrou com os judaizantes. O homem que tinha a chave do reino. Nós somos do início da mensagem, grande coisa. Josué e Caleb chegam junto com aqueles novos que nasceram no deserto, foram que entraram na terra. E os casca grossa, tudo morreram no deserto. Então, veja aqui, irmão Branham, onde é que você vai agora? Você é um dispensacionalista, o qual sou e creio que Deus também o é. Então, note, se esgotaram os tipos das dispensações, porque se puser... Irmão Branham, se esgotaram os tipos das dispensações, porque se puser algo além do sétimo dia, como você vai obter isto? Onde você vai agora? Tudo bem, eu chamarei sua atenção para algo. Eu não esgotei as dispensações, eu tenho outra escritura aqui. E você recorde que tudo isso tem que ser cumprido, cada pedacinho disto. Cada pedacinho disto. Agora você diz, irmão Branham, você está tratando de colocar alguma coisa além desse sétimo dia. Esse sétimo dia, o sábado, conforme Deus fez a terra e trabalhou 6 dias e descansou, o sétimo foi somente um tipo de tempo. Mas eu simplesmente disse que nos tornamos eternos. Então, o 8º dia tem a ver com a entrada à eternidade. Eu não estou colocando uma dispensação terrena, porque depois do milênio, que é tempo, entra-se no 8º dia, novos céus e nova terra, e conclui-se aquilo que foi iniciado lá, porque o 7º dia, o milênio, é um tipo ainda do Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram colocados à prova e caíram. Então veja, eu não disse que é um outro período de tempo, eu simplesmente disse que aqui nos tornamos eternos. Então, onde está seu tipo agora? Você disse que você era um tipologista, então você tem esgotado os teus tipos agora? Não, eu não tenho. Deixe-me simplesmente inteirar de que não o tenho esgotado. Vamos a Levítico, volte ao capítulo 23, desejo que você veja em Levítico, onde nós estávamos no último domingo. Isto é o que me dá a ideia aqui mesmo, o capítulo 23 de Levítico. E o versículo 26, agora recordem, o versículo 26 foi onde nós fizemos leitura. Agora recordem, há 7 dias festivos. A festa das trombetas, dos tabernáculos, a festa do molho movido, tudo isto. Há 7 grandes dias festivos que são unicamente um tipo das 7 eras da igreja. E recorde, quantos sábados havia entre uma e outra? Vê, 7 sábados. E havia Pentecoste, as festas das trombetas, o que eram as 7 eras da igreja, e ali havia 7 dias festivos que representam as 7 eras da igreja. Mantenha seus números consecutivamente. Diz bem agora, irmão Branham, de fato se esgotou. Você tem seus 7. Deixe-me tomar a última festa, a qual era a festa dos tabernáculos. Agora veja aqui no versículo 36. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao dia 8º tereis santa convocação. Ali há outro tempo santo vindo. Santa convocação. E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, dia solene é, nenhuma obra servil fareis. Agora nós temos um 8º dia, mas há somente 7 dias, quer dizer, tomando a semana, porque a semana é constituída de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ou o primeiro dia da semana, me perdoe, domingo. Domingo, segunda, o próprio nome diz, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, volta ao primeiro de novo. Então, observem, há somente, observe, sobre esse 8º, último dia, a festa dos tabernáculos. Após aquilo, após o último dia de festa, após
A última, eu acho que eu deixei aqui um parágrafo para trás, eu vou retornar. Agora nós temos um 8º dia. Há somente 7 dias, mas aqui nós estamos falando do 8º dia de santa convocação. Sai dela, povo meu. Depois da carta à era de Laodiceia, que está no capítulo 3 de Apocalipse, do versículo 14, se não me falha a memória, até o 21, o que nós temos em Apocalipse 4? João disse, e a mesma voz que havia falado comigo, falou de novo, sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem tomar lugar, devem acontecer. Apocalipse 4, versículo 1 é o 8º dia. A noiva subindo em revelação, de fé em fé, de glória em glória, até que sejamos transformados. É um espaço de tempo. Foi quando o Cordeiro desceu com o poder vivificador. Leia a mensagem ao nascer do sol. O irmão Branda fala da nuvem que se cumpriu ontem, 28 de fevereiro, e ele mostra o poder vivificador está em nosso meio. Ali estamos nós dentro, aqui estamos dentro do 8º dia, que volta ao primeiro dia. Qual foi o primeiro dia? Foi a fé efesiana. Por isso o irmão Branda fala na mensagem das eras, na era de Laodiceia, estes 7 trovões revelados é o que literalmente levará a igreja de volta à fé apostólica, à fé efesiana. Porque o dia 8º volta ao primeiro novamente. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O 8º dia é o primeiro de novo. O dia quando Jesus ressuscitou. O 8º dia, quando o templo foi inaugurado, a glória do Senhor entrou lá no Velho Testamento. Que coisa! Ao 8º dia, o que é? Volta ao primeiro dia. Ora, isto fala da eternidade. Então nós não saímos de Laodiceia para entrar numa outra era. Na era do povo, da abertura da palavra. É, mas não como alguém pensa que é. É entrar, é sair de e entrar em Cristo. Não só com a mente, com o coração, com o corpo, com tudo. Como a historinha de como o mar se tornou salgado. Que havia uma boneca de sal que queria conhecer a profundidade do mar. Ela mergulhou, foi se encantando com o mar e de repente ela foi dissolvida nas águas e o mar se tornou salgado. Observe, estava também sobre este 8º dia, o último dia, a festa dos tabernáculos. Observe após o último dia de festa, após a última era da igreja, depois dos últimos completos 7 dias sobre a terra, depois do milênio, vem esta santa convocação. Então o irmão Branco está falando do milênio, comparando o milênio com as 7 festas, comparando o milênio e as 7 festas, porque o milênio é o 7º dia, com a 7ª era, mostrando que há um dia após as eras. Uma dispensação após as eras, a santa convocação, o ajuntamento para o rapto, a era do grão, a era da noiva, a era da águia, a era da pedra de coroa, a era do Filho do Homem, a era da palavra, a era de Cristo, a era da cabeça. Não a era de Laodiceia. Ela morreu. Ela está morta. A chama foi tirada dela. Só restou cinza, como os luteranos estão aí, os wesleyanos estão aí. Recordem, esta é a festa do tabernáculo, tabernáculos, lugares de recolhimento, amém? Estamos no milênio, a Bíblia diz, edificarão casas, as habitarão, mas na nova terra, ele já foi e preparou o lugar, está construída. Então, em tipo, estamos no milênio. Mas na nova terra, ele já foi e preparou o lugar, está construída. Nós não temos nada a ver com construção dela. Eu simplesmente amo a palavra. Uma santa convocação. O 8º dia, que há somente 7 dias, então o 8º dia volta ao primeiro dia novamente. Vem diretamente de volta ao primeiro dia. O 8º dia é uma santa convocação.
Observe, 7 dias unicamente tem a ver com a velha criação, velho tempo, 7 dias, que é o milênio, o dia de repouso. Como Deus trabalhou 6 dias, o descansou no 7º. A igreja trabalha 6 dias e descansa no 7º. Mas você ainda está no elemento do tempo. Eu ainda não estou falando do eterno, mas vê você, não há tal coisa como 8 dias. Você volta ao primeiro dia outra vez. Vê? O primeiro dia. O sábado fala da velha lei, o qual haveria de passar, a guarda do sábado, o qual passou. Ou eu tenho dito mudou para outro. Não passou, só mudou da antiga lei, da guarda de certo dia da semana. O capítulo 19 de Isaías diz, porque o mandamento aqui, o mandamento ali, e um pouquinho ali e um pouquinho aqui, porque em língua gaguejante e estranha língua falarei a este povo. E aqui está o repouso. Mas o irmão Branham está falando do que Isaías falou, do que Paulo falou, que mesmo eles guardando o sábado lá atrás, no Velho Testamento, Deus mostrou, eu vou dar repouso para vocês. Tá, mas nós temos o repouso, nós temos o sábado, nós temos a lei de Moisés. Não, esse repouso não virá com mandamento aqui, mandamento ali, lei aqui, lei ali, virá por lábios gaguejantes. Então, por uma língua gaguejante e estranha, falarei a este povo. E aqui está o repouso. Vem, você entra na vida, não guardando um dia ou uma sombra. Paulo disse ali pelo capítulo 4 de Hebreus, guardais os dias e as sombras e coisas como estas, estou temeroso de vossa experiência. Vem, nós não passamos a certos dias e disposições. Você passa da morte à vida eterna. Não dias e tempos, passa a eternidade. Essa é a santa convocação. 7 dias, que é? O qual passa, o tenho dito, mudará para outra. 8 dias tem a ver com a nova criação. Vem? Não a velha criação. 8 dias é nova criação, porque foi no 8º dia que nosso Senhor se levantou dos mortos. Aí está a sua outra convocação. Por isso, neste 8º dia, Jesus Cristo, a palavra, o Filho do Homem, saiu de entre os mortos. O Filho do Homem, a palavra manifestada. Não considerando os sábados em tudo, ou a festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes. No 8º dia, Jesus se levantou dos mortos para a nossa justificação. Depois dos 7º, depois dos 7 dias, as 7 eras da igreja. Então Jesus se levantou dos mortos, 8º dia, o qual é uma santa convocação, vem? O qual é o primeiro dia, vem? Você de fato passou ao longo do tempo e caiu na eternidade novamente. Não guardando dias e guardando sábado, luas novas e coisas como essas, mas tem passado. Mudou sua forma, não aniquilou glória, mas passou da morte à vida eterna. O que a Bíblia nos ensina, passou de uma a outra. Eu tenho só o 200 aqui. Vê, 8, não pode ser contado com a semana. Vê, isso não pode ser contado. 8 dias na semana, você não pode fazer isso. Porque é somente 7 dias na semana. Conte em qualquer forma que você quiser. O domingo é o primeiro dia da semana. Vê você, conta 7 e você tem que voltar e começar de novo. Conta 7 e volta e vai outra vez, vê? Então nós vivemos através de todos esses tipos aqui. Mas quando você dá com o 8º, prossegue a eternidade. Então as eras acabaram. Quem que surge depois das eras denominacionais e as eras da igreja? O sol, Jesus Cristo. Shalom, bom dia, igreja. O novo dia tem chegado. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus acrescente sobre vossos corações o entendimento sobre a sua palavra. Nós não vamos hoje ter a citação dos que acompanharam. Vocês conservam uma certa interação ali no rodapé do YouTube e que sempre seja feita de uma forma ordeira, somente às vezes confirmando com um amém, alguma coisa assim. E às vezes há pedidos de oração, e uma coisa e outra, pedimos que o Senhor guarde cada um, que o Senhor proteja. Pai bendito, colocamos todos os teus filhos em tuas mãos, Pai, nesse tempo onde a morte está campeando
pelas ruas, nas esquinas, nos estabelecimentos, querendo entrar nas casas, nos corpos. Tu és o grande curador, Pai. Socorre, ó Deus, aqueles que precisam de cura. A tua mão saradora, Senhor, esteja com cada vida. Guarda-nos, ó Deus, até aquele grande dia do arrebatamento. Assim nós entregamos tudo a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom.